Ela nasceu no Parque Vista Alegre, do PVA, e não por força da questão geográfica. A relação com música e carnaval está bem ligada à sua história, tal qual a relação com o direito, a educação e o magistério. Nós vamos conhecer no Câmara Livre de hoje Flávia Fernanda Fregatti. Sim. De quem é o Fregatti? É do meu pai. Qual o sobrenome do seu registro que não está aqui na sua certidão de batismo? Por parte materna, Garcia Gasparotto. Seus pais são de que origem? Só para a gente vasculhar o sobrenome aqui. Italianos e portugueses. O que você tem de italiana dentro da Flávia? A música, o coração e a emoção. Os italianos que já passaram por aqui são expansivos, falam alto, Sim. E mostram com as mãos. emoção muito fácil. Falar com as mãos, emotiva em acontecimentos importantes e ser sempre a matriarca da família. Qual a sua lembrança emocional da infância? Alguma coisa que te registra e vem à cabeça? Meus avós, por parte de pai, né? Onde nós passávamos o final de semana e as férias no sítio da família. O sítio, o campo. Sim, no campo. A sua relação com o campo é forte, então? Muito. Dos dois lados, seja materno ou paterno, né? Tanto é que ainda a gente tem ainda a propriedade ainda, que é meu lazer de final de semana. Ia no sítio desde a infância para fazer o quê? Embora fique muito óbvio, mas para você contar a sua experiência. O meu pai era funcionário da CESP, morava na cidade, e os finais de semana para rever os pais, né? Passávamos o final de semana com os pais dele, né? É onde a gente se reunia com a família, na boa mesa. E o convívio com os avós mesmo. Você andou a cavalo? Ganhei meu primeiro cavalo aos 6 anos de idade. E gosta ainda? Ainda, é meu hobby. Nadou no campo, no rio, vizinho, Bastante, mas não desta forma. Havia rio, mas eu não tinha tanta ligação com a água nesse sentido. Era mais mesmo com os animais que tinha no sítio, e os cavalos, e com a natureza em si. Você é mais velha de 2 irmãos, você me contava. Tem alguma diferença ser mais velho, ser mais nova, a síndrome da mais velha, a síndrome do caçula, ou não importa nada aí? Somos bons companheiros, tivemos profissões diferentes, mas sempre ligado na estrutura da família e dos pais muito presentes. As idades são próximas dos seus irmãos? Da minha irmã de 1 ano e 8 meses e do caçula de 6 anos. Irmãos mais velhos costumam, numa determinada fase da vida, ficar como pajem, como orientador, até aquele que dá o beliscão e chama a atenção do mais novo que fica especulando. Isso aconteceu com você? Aconteceu no sentido que meu irmão caçula, pela diferença de idade, está sempre presente, né? Somos muito amigos. Eu comentei sobre o carnaval, porque é reconhecido na cidade, não é nenhum segredo para a gente que está conversando aqui, a relação da escola de samba com o carnaval, o Parque Vista Alegre em especial, assim como em outros bairros. Você morava perto da escola, de onde eles preparavam a época? Na verdade, meus pais moravam na Rua dos Acadêmicos do Cartola e fazia parte da nossa infância, chegar janeiro, fevereiro, você escutar o som da bateria. Sim. Então eu tenho uma relação muito forte com o carnaval, é uma das coisas que eu mais gosto, é o samba, no meu estilo musical, que tem a ver com a minha infância, né? Alguém da tua família ia lá, participava de alguma forma ou era do ouvido, do som do samba? Não, fazia parte de ir para a escola, de escutar a bateria, do pessoal se reunir, isso fazia parte da minha vida. Entendi. Você chegou a desfilar em carnaval? Não. Não? Não. Você não bebe e conviveu um bom tempo com o bar. Vai falar, mas e daí? Mas é uma relação um pouco diferente do tradicional. Conta essa experiência sua, desde que idade, com o boteco ou bar do bairro? Meus avós, por parte de mãe, tinham um estabelecimento comercial que existe até hoje, que era o Bar do Abel Gasparotto, era muito conhecido. E nas visitas, a minha avó, meus avós, sempre tive o bar, tive o privilégio do meu avô abrir o bar e dizer: escolhe o doce que você mais quer. Eu fui uma privilegiada na infância. E foi, né, o bar me traz várias lembranças de grandes políticos que passaram por ali, do convívio entre as pessoas, que até hoje eu conheço, e da própria boemia. O bar lembra a boemia.
Tá. Que idade você tinha nessa época? 6, 7 anos. 6, 7 anos. Você ficava ali perto do balcão, ouvindo histórias? Ouvindo histórias. A minha avó também já fazia parte, trabalhava no bar, né? E toda tarde passava as amigas, passava os viajantes. Então fez parte do meu contexto familiar. Ao contrário de quem não teve oportunidade de conviver em bar, que fica imaginando só a relação talvez mais trágica da cachaça com, enfim, com a bagunça ou com a briga, é um lugar onde pessoas conversam muito sobre suas vidas. É isso que me chama o bar, a boemia, a troca, a conversa com o seu colega ou aquele que você não conhece, é a troca, é a boa conversa. E você consegue explicar, se é que é necessário explicar, por que você não bebe? Uma questão de saúde, uma questão de estética. Jura que você não experimentou nenhuma cervejinha nunca? Não. Ou experimentou e não gostou? Já experimentei, mas não é a bebida que eu mais gosto. O que você gosta de tomar? Vinho. Vinho. Tá. O seu avô tem a relação com o bar e tem a relação com a questão da conversa, com a comunidade. Enfim, isso de alguma forma, esse horizonte desde a infância, te fez agora na fase mais adulta entender que era bom lidar com pessoas no sentido até político, partidário? Eu acho que fez parte do contexto da minha vida, né? De conhecer gente, de gostar de gente e de fazer pela gente. Então eu tenho plena certeza que foi nesse contexto do bar, de pessoas, que me fez gostar. Só que você é filiada a um partido político formalmente há apenas 4 anos. Sim. Por que não antes? Foi uma questão de escolha mesmo e de uma questão pessoal, de amadurecimento. Você acha que não estava preparada para... Uma questão de relação profissional, eu achei melhor não se filiar. Por que o PSDB? A minha paixão por Fernando Henrique Cardoso. O que no Fernando Henrique Cardoso te chama a atenção? O político ou o sociólogo? O sociólogo e o político. Ele fez a diferença para o Brasil. Diz que em gosto de política não se discute. Você é palmeirense. Eu ia falar que no futebol também é mais difícil, né? Uma grande paixão minha, o Palmeiras. De onde vem aí essa paixão? Não pela escolha de um time em si, também sem nenhum rótulo com a mulher gostar de futebol. Sim. Nenhum deles. Dito isso, você gosta de assistir jogos? Sim, principalmente os clássicos. Isso vem do meu pai. Todos nós somos palmeirenses e onde a gente se reúne a família. E eu acho que é questão italiana mesmo, né? Ser palestrina. Por isso, por causa do Palmeiras, estava Sim. muito fácil de explicar no seu caso. E verde, né? Mas verde é a natureza. Tinha muito palmeirense na sua casa? Todos. Todos são? Doentes desse jeito? Não doentes, mas No bom sentido. Sim, mas do gosto pelo futebol. A gente está gravando aqui, para quem não sabe, um dia após um dia de sofrimento, então, Sim, né? de certa forma. Ontem foi um dia triste, né? É que o Santos perdeu para o Palmeiras na final do campeonato. Mas a gente ganha Paulista. de novo. Grande é sempre grande. Essa ideia do otimismo, de que vem um dia após o outro, está embutida em você como ser humano, como pessoa, ou não? Só citou por causa do jogo agora? Sim, eu acho que nós temos pensar positivo, um dia após é outro dia. Por que o magistério? A minha paixão pela educação, formar gente. Tá, mas você poderia, dentro da formação de gente, partir para outros caminhos. Você preferiu a sala de aula e mais do que isso, há alguns anos a sala de aula dos pequeninos, educação infantil. Aí tem alguma questão mais particular ou não? Não, foi uma questão de paixão mesmo pela educação, da formação, em especial as crianças. Eu gosto muito de formar crianças. De 3 a 5 anos, em média, a idade da educação infantil. É correto dizer, apenas como experiência, também sem nenhum julgamento, mas para a gente conversar sobre gente, pessoas e relacionamentos aqui, que a sala de aula lhe mostra há mais ou menos 18 anos que muitos pais não sabem formar seus filhos, educar seus filhos? Isso é uma verdade. A escola agora ficou à mercê de educação. Mudou-se a inversão de valores. Na verdade, primeiro deveria vir a família e a escola como complementação. E hoje a gente vê o oposto, né? Porque você acha que esses pais que correm, fazem filhos, criam filhos, estão transferindo para a escola esse papel que não é dela? Transferindo toda a educação.
né? O papel da escola seria a educação formal, mas hoje ela ficou mais ampla. Hoje a escola tem ficado à mercê de psicólogos, você tem que ser médico, você tem que fazer os seus encaminhamentos, e eu acho que isso se deve à desestrutura familiar. Essa desestrutura familiar, que a gente encontra aqui em vários programas que lidam com a questão da educação, da formação, inclusive a questão da relação psicológica do ser humano, acaba refletindo em algumas questões. Uma delas é a convivência social com algumas das fragilidades expostas depois. Mas no caso da escola, que nós estamos falando Sim. de pequenos, para aproveitar a tua experiência dentro da sala de aula, essas crianças mostram alguns desses problemas lá, seja falta de atenção, seja violência, seja algum outro ingrediente? É nítido isso. A gente percebe como educadora a negligência, principalmente a parte afetiva. Se você pudesse, tivesse o poder nesse momento de alterar a estrutura ou inserir dentro da estrutura da escola algo pedagógico ou de questão de organização lá, o que você faria? A introdução de direitos humanos. Desde cedo? Desde cedo. Desde as crianças. Dessa relação com o outro, do respeito com o outro e retomar os valores que foram deixados de lado atualmente na escola. O grau de questão de procedimentos simples como higiene, respeito, essas questões entram nesse ambiente? Sim, um pouco? faz parte, até porque é um conteúdo formal. Entendi. Uma conversa aqui sobre questões ambientais, aproveitando um pouco, sem ainda chegar lá, nesse nosso recorte, sobre as relações de formação de gente, de pessoas, de seres humanos, os educadores que conversaram com nós reconheceram a necessidade de que talvez uma das formas mais eficientes a curto prazo de resolver questões, eu vou citar apenas um exemplo aqui, como a educação ambiental resolvida para lixos e demandas em casa para dengue, por exemplo. Ela lá na escola que você dá aula. Você acredita nisso? Eu acredito, mas eu defendo a ideia que o direito ambiental ou a educação ambiental ela é muito mais ampla. Ela Sim. é colocada como um direito humano de sobrevivência do planeta, do homem, da relação do homem com a questão que envolve a questão também social e ambiental. É que eu estou fazendo um recorte inicial, primeiro na preocupação de transferência de informação, de educação a partir da criança. Você Sim. acredita nesse poder de transformação dentro de casa? Eu acredito porque as crianças são agentes multiplicadores. Eles levam aos pais todos os conhecimentos que são trabalhados em sala de aula. Entendi. E uma outra ponta, agora aproveitando a sua formação acadêmica. Você acredita no conceito de meio ambiente não só como uma relação de sobrevivência, mas como direitos humanos também? Eu defendo a ideia que a questão do meio ambiente é um direito humano, de sobrevivência. Em particular, você já contando aqui, fazendo mestrado sobre isso, você escolhe alguma temática, por exemplo, a água, a fauna, a flora, ou não? Você está no conceito? Eu estou no conceito com relação à formação de professores na educação ambiental, colocando a educação ambiental como um direito humano. Então vamos emprestar os dois lados da professora aqui. Você está estudando em nível de mestrado e do lado de cá experimentando na sala de aula essa relação. Os professores têm essa dimensão? Não. Eu percebo que a grande maioria ainda fica ligado à água e o lixo. E a dengue, como você mesmo... Que são importantes. Mas o meio ambiente é muito mais. Envolve questão de sustentabilidade, de locomoção, de planejamento de cidade. É muito mais amplo. E essa é a minha tese de defesa. Voltando, o que você ouvia em casa na infância? Eu estou falando do eco da bateria da Acadêmicos do Cartola no Parque Vista Alegre, mas que discos se tocavam em casa, alguns dos autores que você se recorda? A minha mãe gostava muito da Alcione, Silvio Caldas, Roberto Carlos e Julio Iglesias e Manolo Otero. E você gosta? Todos. De ouvir ou de dançar? Eu acho que a música envolve a dança, né? É arte. Tá. Apesar desse gosto pela música, pelo ouvido, na sua família alguém tocava alguma coisa, um instrumento? Não tive, não. Musical não. Não. E você mantém o gosto por esses autores ou dentro da sua listinha seleta
Você acabou incluindo mais algum nesse tempo? Não, eu sou eclética, gosto de ouvir tudo. Tudo tem seu lado positivo, é lógico que o que mais me cativa são melodias que mexem com a minha introspectiva. Agora fica mais fácil de responder. Por que o direito? A minha paixão pela educação e de legislação educacional também. Você chegou a advogar? Sim, advoguei. Atualmente só estou mexendo com a área administrativa e pela questão profissional e acadêmica do mestrado, que você tem que estudar muito, demanda tempo, deixei o contencioso. Se eu te definir apenas como citação de lista, como que gosta de música, boêmia, solteira e ansiosa, eu estou errando em alguma coisa? Não, você está correto. Como você lida com a sua ansiedade? Dançando, frequentando a academia de ginástica. Qual a sua relação com as mídias eletrônicas? Quando você pendura lá no Facebook, por exemplo, com postagens, significa o que para você? Qual a sua relação com esse tempo? Quando eu faço as postagens com relação à música, eu tento passar na rede social alguma coisa para reflexão. Quem é o seu Pedro? Seu Pedro é um funcionário da CESP que veio da zona rural, veio para a cidade, veio tentar a vida, meu grande pai, e é tudo na minha vida. A grande formação que eu tenho, devo a ele. Quem é a dona Hermínia? Hermínia é uma assistente social, uma mulher guerreira, uma mulher que foi muito presente na educação dos filhos. Eu tive esse privilégio de ter a mãe sempre presente nas tarefas, na escola, nas festas de escola. E isso eu devo muito aos meus pais, estar sempre presente na educação dos filhos. O que te aborrece? A ingratidão. O que te alegra? A música. O que significa ficar no sítio à sombra, fazendo qualquer coisa? A minha liberdade. O campo é o sinônimo de liberdade para você, então? Sim. A liberdade, a reflexão, o dia a dia, de fazer a sua rotina. O que falta você conquistar? De ser mãe. Ainda não está na hora de ser mãe. Eu acho que é o ápice que você chega de uma mulher. Casada ou não? Uma Pode questão. ser uma escolha. Sim. Pode ser que sim. Ou que não, né? Acho que não. Eu acho que a questão de ser mãe, a questão do estado civil, a gente vai entrar em outra questão. Ser mãe, não há necessidade de ser solteiro ou casado. As mulheres de 30 e poucos anos, ou uma parcela dela para não ser injusto, eu estou fazendo sempre um recorte aqui, como todo recorte, ele é um recorte e ele não necessariamente é o todo, certo? E pode nem ser a regra. Mas a partir de um determinado estado de tempo, uma parcela, esse grupo acaba se pressionando, inclusive pela relação biológica com a maternidade. Você conhece mulheres assim? Sim, até porque nós, mulheres, não podemos fugir de uma coisa natural, é o biológico. O biológico apita para as mulheres. E a mulher tem que ter a plena consciência que de uma certa idade não é possível de ser mãe. E o que você diria para essas? Até como uma sugestão, o conselho fica um pouco forte, mas para a relação dessa pressa interior, que é um desejo, e como todo desejo tem que ser respeitado, uma vontade de ser mãe com a relação com o tempo biológico. Buscar seu sonho, buscar alternativas na medicina que está presente aí, e se não for possível, por que não adotar, ser mãe do coração, que também é uma dádiva de Deus, né? Você tem algumas restrições pessoais, sentimentais ou de visão de mundo sobre a relação do casamento ou não? Não. Não. E sobre a relação de ser feminista, o que é exatamente esse conceito dentro de você? Porque também tem uma série de variáveis. Ser feminista, eu acho que é um apoderamento das suas escolhas. De você escolher aquilo que você quer. Eu acho que a vida é formada de escolhas. Ser feminista, para mim, é fazer a defesa das mulheres, né? De estar num contexto social, na questão política e na questão doméstica também. Você acharia razoável dizer que dentro desse conceito pode é sempre uma boa expressão mais ponderada do que um tom afirmativo? Pode haver algum exagero num movimento feminista, por exemplo? Ou não, se você não achar?
Existem alguns movimentos que, ao meu ver, são radicais, né? Eu acho que a mulher faz parte da mulher, a questão da estética, de cuidar da casa, dos seus afazeres, da sua política com o seu marido, dos seus combinados, que para mim é um sinônimo de amor e de carinho. É mais difícil ser mulher, uma visão romântica, inclusive sobre a questão do gênero, de ter que ser bela, de ter que ser mãe, de ter que ser filha, de ter que ser cidadã, de ter que ser estudiosa, de fazer seu papel, de ter que ter uma posição de trabalho, o seu próprio sustento, ou seja, qual outro atributo que seja colocado para ela? Eu acho que essa dificuldade das mulheres é até por uma questão histórica, né? A mulher sempre foi deixada de lado e o homem sempre à frente de tudo, né? E hoje mudou. Ainda a gente tem que galgar coisas ainda, né? Ainda existe a questão do feminismo é muito camuflada ainda. Tá, é lógico que nesse bate-papo a gente não está fazendo nenhum juízo de valor e muito menos, já que é sem juízo de valor, não deixando de admitir que há uma fatia considerável de homens machistas. Sim, ainda persiste, né? Mas eu acho que nós avançamos. Está aí a Lei Maria da Penha, né? Para aqueles homens que desrespeitam a mulher no seu sentido de mulher mesmo, né? De respeito corporal, psicológico, etc. Mas ainda persiste, ainda é uma questão histórica ainda, que precisa ser muito revista ainda. Mas você já chegou a ouvir alguma coisa do gênero, não faça comida para homem, isso é um ato de insubordinação? Chega a ter um ponto de vista mais extremo como esse no meio? As mais radicais, sim. E ao meu ver, todo radicalismo não vale a pena. A vida precisa ter um bom senso. Nessa relação aqui com o feminismo, então, se pudesse escolher uma expressão a partir do seu raciocínio, o equilíbrio seria razoável? O equilíbrio e o bom senso. E sempre o diálogo. Tem alguma questão sua que você quer comentar que eu possa não ter perguntado? Fique à vontade. A questão política, né? Concorrendo a vice-presidente do PSDB de Bauru, isso é um avanço, é ser pioneira na questão política. Eu desconheço na região de Bauru, na nossa região, uma mulher tá à frente da política. Aproveita, eu ia dizer até como uma relação, então, se for de sugestão, de aconselhamento, por que não? Porque tem poucas mulheres, eu diria, com essa iniciativa, nem estou falando de coragem aqui. Eu acho que ainda persiste um medo, né? E eu discordo de você que eu acho que é falta de coragem. A mulher, ela faz a sua política doméstica, a sua política entre a família, mas ela esquece de fazer a política partidária. E a política partidária tem que ter um lado positivo, de fazer ser social, de você estar firme naquela ideologia do partido. E foi isso que eu escolhi, que é uma da minha paixão também. Eu só quis ser educado, mas eu concordo que tem falta de coragem, mas tento compreendê-las do ponto de vista dessa busca de espaço além das outras obrigações do dia a dia. Você tem um número considerável de mulheres que acaba entendendo esse mesmo horizonte, que estão lá juntos no grupo? Como vocês têm desenvolvido isso? O nosso grupo, PSDB Mulheres de Bauru, é um grupo de mulheres que discutem política, fazem reflexões sobre a política e fazem disso a sua formação. Nós temos curso de formação, é o apoderamento político. Apesar dessa participação política partidária, você não deseja a candidatura? Nesse momento profissional, não. E uma questão pessoal. Eu gosto dos bastidores, eu gosto da literatura, de estar nos bastidores. Mas você não concorda que a ação política depende efetivamente da relação com o mandato nessa composição que a gente vive? Sim, concordo com você. Mas no atual momento da minha vida, é inviável hoje uma candidatura que envolve você se dedicar, de você fazer um planejamento. E pela questão minha de formação acadêmica, hoje seria impossível. Apesar dessas tarefas todas, de ser a professora, de estar em estado de mestrado, me parece que fica mais ou menos encaminhado também, mas só para deixar registrado, que o teu ponto de passatempo está relacionado com o campo. Sim, sempre foi. É onde ali você faz seus projetos, é ali que você refresca a sua memória e você traz a liberdade que eu sempre vou defender.
Tá bom, então em nome da Liberdade eu ia deixar você à vontade, agradecendo você por esse bate-papo aqui no Câmara Livre e que você tenha vindo aqui conversar sobre o que a gente chama de visões de mundo, trajetórias de mundo. Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado, até o nosso próximo Câmara Livre e hoje nós conversamos com a Flávia Fernanda Fregatti, com 2 T's, né? Sim. Para escrever direito aqui no rodapé. Até o nosso próximo programa, sempre às terças e quintas-feiras, às 19 horas, neste horário, no canal 10 da NET, no 60.3 UHF digital, depois nos horários alternativos no final de semana, na nossa grade de programação.